Então, Senhor, Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença e graça sobre a tua igreja. Obrigado pelo teu pastoreio, o teu consolo, o teu conforto sobre nós. Obrigado, Senhor, pela tua provisão hoje em nós, em nossa vida, Pai. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela tua bênção. Obrigado, Senhor, pelo teu amor derramado sobre nós e a tua compaixão. Pedimos tua bênção para o nosso culto, Senhor. Agora vamos ler tua palavra, vamos estudá-la, Senhor, vamos pregá-la. E pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para nós aplicarmos a nossa vida, ao nosso dia a dia, a nossa rotina, para termos esperança, para termos o ânimo renovado, para sermos avivados, Senhor, pela tua palavra. Tem misericórdia de nós nesse contexto e nos abençoa, em nome de Cristo. Amém. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, versos de 1 a 9. Nós vamos ler essa perícope aqui. 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler aqui na nova versão da Almeida, né? Nova versão Almeida atualizada. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprováveis quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Irmão, nós estamos aqui na segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. É o seu último escrito. Paulo está prestes a ser executado pelo imperador romano. Está numa masmorra, está preso ali. Ele escreve essa carta a Timóteo, pedindo que Timóteo vá lá visitá-lo, leve uma capa para ele, por causa do frio que fazia, leve também os pergaminhos e os livros para ele. Então, Paulo está preso, mas não está inoperante. Ele está agindo, né? Ele está escrevendo para as igrejas, ele está estudando, não é? Paulo está aproveitando o tempo que resta a ele e produzindo, de alguma forma, cartas para as igrejas, e essa aqui foi feita para Timóteo. E é interessante que Paulo, nesse contexto aqui, né, ele pede que Timóteo leve os seus pergaminhos. Né? É muito interessante isso. Ele sabe que vai morrer, mas ele quer continuar, não é, estudando e buscando a Deus. Timóteo escreve para Timóteo porque Timóteo era discípulo dele. Né? E Paulo andou com Timóteo um bom tempo, preparando Timóteo para que Timóteo tomasse o lugar dele, como líder, como pastor, não é? Da igreja do Senhor Jesus Cristo. Timóteo era muito frágil, não era assim um super líder, não. Ele era tímido, ele era acanhado, ele tinha medo, ele se acovardava, não é? Mas mesmo assim, Deus o chamou, não é? E o vocacionou para seguir adiante, não é? E pastorear a igreja de Deus. Timóteo provavelmente ficou pastoreando a igreja de Éfeso, uma igreja muito complicada, não mais que Corinto, mas era uma igreja complicada, não é? Por causa da deusa Diana, da influência da filosofia, do gnosticismo, ali naquele contexto. Então, Paulo escreve a Timóteo as duas cartas, né, para instruir Timóteo, para capacitá-lo e para posicioná-lo como ele deveria agir. Qual deveria ser a sua conduta, a sua postura, né, diante da realidade que ele estava vivendo.
Nós acabamos de ler aqui no texto que nós temos aqui duas realidades claras no texto. A primeira, né, ele fala aqui dos últimos dias. Então, Timóteo já vivia o contexto dos últimos dias. E o segundo ponto aqui é que virão tempos difíceis. Então, Paulo está exortando a Timóteo para que ele tenha um real discernimento do contexto que ele está vivendo. Não é? Paulo já está idoso, preso, não é? E necessita, não é, passar o bastão para alguém. Seu trabalho apostólico já está concluído, de Paulo. Porém, diante da realidade social que ele cerca, ele toma providências para que o evangelho continue sendo pregado às gerações futuras. Essa era a preocupação de Paulo, e era justamente isso que Paulo estava passando para Timóteo. Cuida de ti mesmo e prega o evangelho às gerações que estão chegando aí. Paulo diz assim: combati o bom combate e completei a carreira. Então, ele reconhece, não é, que não vai sair daquela situação, que aquilo ali é desígnio de Deus mesmo. Ali chegou o fim, né, do seu ministério e da sua vida. Mas ele está muito consciente. Ele fala que combateu o bom combate e completou a carreira a ele, né, que Deus deu a ele, a sua vocação, o seu chamado. Então, ele passa o bastão para Timóteo continuar a missão de preservar o verdadeiro evangelho e continuar pregando, exortando, discipulando a igreja do Senhor com a doutrina de Cristo. Timóteo era amigo íntimo de Paulo e seu discípulo próximo, se podemos usar essa palavra. Paulo tinha um carinho muito especial com Timóteo. A gente fez só com ele. Ele diz assim: a ninguém tenho de igual sentimento. Então a gente vê uma relação muito próxima, muito íntima, quase como pai e filho, entre Paulo e Timóteo. Porém, Timóteo era um jovem fraco fisicamente, ele tinha que tomar vinho todo o tempo por causa das suas dores estomacais, não é? Ele tinha uma disposição tímida, não é? Ele não era assim como Paulo, ele era muito mais tímido, ele era muito mais inclinado a obedecer do que comandar. Então, a gente vê isso aqui como para Timóteo foi um desafio muito grande, não é? Cuidar de si mesmo e cuidar da igreja de Deus. Nós também podemos ver aqui como é que Deus faz. Irmãos, Deus escolhe a quem Ele quer. Deus não olha o potencial de ninguém. Isso para Deus é irrelevante. Ele escolhe quem Ele quer, Ele vocaciona quem Ele quer, Ele chama quem Ele quer e capacita essa pessoa conforme, né, a instrumentalidade da sua palavra e os recursos que nós temos aqui ao nosso redor, para que você estude, aprenda e desenvolva e cresça. Mas Deus nunca escolhe os supers espirituais. A gente não vê isso na história. A gente vê sempre alguém fraco e frágil. Uma exceção nesse contexto de chamada e vocação é o apóstolo Paulo, que já era um homem completamente assim, preparado intelectualmente e teologicamente. Mas nem por isso Paulo diz: rejeito a tudo que eu recebi nas universidades, né, em favor do conhecimento de Cristo. Olha que coisa interessante. John Stott, né, ele comenta ele tem um livro sobre um comentário sobre esse livro, essa carta de Paulo a Timóteo. Ele diz o seguinte: a igreja de nossos dias precisa urgentemente de uma geração de jovens Timóteos que querem guardar o sagrado depósito do evangelho, que estejam determinados a proclamá-lo e preparados para sofrer por ele, e que o compartilharão puro e incorrupto a geração que vem. Olha só que coisa bacana isso aqui. Então, John Stott, não é, ele foca Timóteo como um tipo, não é, para nós, não é, de servo de Deus, não é, que está pronto para se dar em favor do evangelho e do crescimento da igreja. Nós vamos dividir o nosso sermão de hoje em três pontos. O nosso tema central do nosso sermão é: tu, porém, permanece no que aprendeste de Cristo. Quando eu falo aqui tu, porém, eu falo de você e eu falo de mim. Tu, porém, nós, porém,
permaneçamos no que aprendemos de Cristo. Por quê? Porque estamos nos últimos dias e os tempos são difíceis, como diz aqui no verso 1. O nosso primeiro tema, né, da nossa divisão é: o tempo dos últimos dias são ferozes contra o evangelho, contra a igreja. Tu, porém, permanece em Cristo. Paulo exorta Timóteo a ter a consciência dos últimos dias, apontando a característica desse fato. Qual é o fato? Tempos difíceis, duros, ferozes, tempo de oposição ao evangelho e de oposição à igreja. Veja só a expressão, no verso 1. Sabe, porém, isto, né? Mas você precisa saber isto, né? Aponta para uma implicação de oposição. Vamos entender isso aqui. O que está acontecendo aqui quando Paulo diz, mas você precisa saber disto, Timóteo? Timóteo poderia estar com uma expectativa errada quanto à realidade dos últimos dias. Vai ser maravilhoso. Não, vai ser. Nós vamos evoluir, nós vamos crescer, a coisa vai melhorar. Paulo fala, Timóteo, não é assim. Não é assim que nós recebemos do Senhor, não é? A questão dos últimos dias e como a maldade é certificada. Cria essa expectativa. Quieto, diante de Nero, até passar a tormenta da perseguição romana, então tudo aí melhoraria. Então, aqui é com relação ao contexto. Então, Timóteo poderia estar com essa expectativa, não, vai passar, Nero vai se acalmar e tudo vai ser como antes. Paulo diz, não. Paulo adverte Timóteo, trazendo a realidade real dos fatos. A perseguição não é uma situação passageira, Timóteo, mas ela é presente, real e permanente para os últimos dias. Timóteo sabe, porém, isto. Fique consciente dos perigos, das dificuldades, da força feroz que assediarão, já estão assediando a sua vida. A igreja para destruir. Tu, porém, irmãos, a aplicação aqui é para mim e para a sua vida. Porque nós estamos vivendo um tempo de isolamento, né, como igreja. Isso é um tempo altamente feroz e perigoso. Perigosíssimo, eu até digo. Por quê? Porque a nossa tendência, a nossa natureza é relaxar com relação a isso. É nos acomodarmos a situação e no em favor de nós mesmos, da nossa vida piedosa. Nós vamos esquecer de orar, nós vamos esquecer de ler a Escritura, nós vamos esquecer de meditar, de buscar a Deus, de vir aos cultos, né, quando nós chamamos na igreja. Então nós começamos a afrouxar isso aí, essa nossa vida piedosa. Isso vai engolindo a nossa vida e quando nós menos esperarmos, estamos totalmente encharcados e perdidos nesse contexto. Porque nós não tomamos cuidado de nós mesmos, nós não discernimos o que está à nossa volta, com o que está acontecendo com a história, e estamos criando uma expectativa que não existe, de que tudo vai melhorar, tudo vai voltar a ser o que era. Olha, não vai. Depois que passar esse contexto, a mudança social vai ser muito grande. E nós temos que ter cuidado com quem? Conosco e com a igreja que servimos. Primeiramente conosco. Paulo fala aqui para Timóteo, olha, cuide de si mesmo. Mas com relação a quê? A sua vida piedosa. Esse é o chamado, essa é a exortação de Paulo. Por quê? Porque o contexto lá de Timóteo não era um contexto fácil. E não ia melhorar. E como não melhorou, irmãos? Nós tivemos aqui 3 séculos, quando a igreja foi criada e fundada por Cristo, 3 séculos de extrema perseguição. Isso só vai mudar quando Constantino, no ano 325, assume lá o Império Romano e oficializa o cristianismo. Mas nem por isso a perseguição aos cristãos genuínos deixou de existir. E está assim até hoje. Então, essa pandemia, não ela se torna, uma forma de perseguição
quando nós nos entregamos a ela e não cuidando de nós mesmos com a respeito da nossa vida piedosa. O que é uma vida piedosa? É uma vida de oração, uma vida de meditação, leitura bíblica, né, bons sermões. Isso é uma vida piedosa. Estamos cuidando de nós mesmos, para que essa situação não nos engula. Nós hoje, crentes, Igreja do Senhor, também devemos ter a consciência e atinar para a realidade que nos cerca, tentando destruir nossas vidas e a Igreja do Senhor. E principalmente nesse momento de crise. Por quê? O que está acontecendo? Nós temos acompanhado isso aqui de uma forma muito, muito tranquila e pesarosa. Não há interesse para se ler a Bíblia. Não há ânimo para assistir os cultos. Não há interesse em evangelizar, mesmo usando os meios de comunicação, as mídias sociais. Não há disposição para se comprometer com os sites e os links da igreja. Não há desejo de orar. Não há coragem para testemunhar de que se é crente. Não há vontade de buscar a Deus. Não há determinação para dizer não à preguiça, para dizer não à prostituição virtual, aos vícios da comodidade, da falsidade, da mentira. Então, isso está impregnado em nosso meio, isso potencializou-se em nosso contexto, por causa dessa pandemia. Muita coisa boa tem acontecido? Tem, porque os pastores estão assim a 100 por hora, com lives, com pregações, com estudos, todo o tempo isso. Mas uma coisa também é real, nós não temos estatisticamente a quantidade de pessoas, de irmãos, de congregados que têm participado dessas lives, desses cultos, não é? A gente vê muito pouco, essa é a verdade. Então, isso mostra o perigo, né? São vamos fazer 3, 4 meses com a igreja fechada. Isso é em todo o Brasil, em todo o mundo, e a situação é essa, não é? Então, nós devemos ter muito cuidado, né, a respeito disso. Tu, porém, permanece no que aprendeste de Cristo, na sua vida piedosa. A expressão nos últimos dias, no verso 1, usada por Paulo, não se refere a um fato futuro, a um evento que está por vir, mas a uma realidade presente, que já foi inaugurada. Os últimos dias foram inaugurados com a chegada de Cristo. A profecia da velha aliança, que apontava para a chegada do Messias, apontava também para a chegada dos últimos dias. Quando Cristo pisou essa terra, iniciou-se os últimos dias. Em Atos, capítulo 2, verso 14 a 17, Pedro explica a chegada dos últimos dias pela profecia de Joel. E diz assim, tá? Nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito. Isso aqui é uma confirmação, né, de que nós estamos vivendo os últimos dias, porque Deus já derramou sobre a sua igreja o seu Espírito Santo, e a igreja proclama o evangelho em todo o mundo. Esse é um sinal claro, visível, de que nós, como igreja, estamos nos últimos dias. Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, também diz o seguinte, não é? Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho Jesus. Então a gente vê que Jesus também, ele inicia a chegada desses últimos dias. Então, Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, né, se refere ao presente momento da atualidade, a realidade cotidiana, ao dia a dia, e não ao evento futuro ou uma expectativa ainda por vir. Nós já estamos vivendo os últimos dias. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. É isso também que nós devemos aplicar à nossa vida, não é? Timóteo está vivendo os últimos dias. Nós, como igreja do Senhor, estamos vivendo os últimos dias. Por isso que Paulo diz, tu, porém, permanece no que aprendeste de Cristo. Cuida de ti mesmo na vida piedosa, para cuidar da igreja. Isso serve para nós. Cuidemos de nós mesmos.
da nossa vida piedosa, para vivermos uma vida tranquila, né, nesse tempo, né, dos últimos dias. Nós estamos vivendo agora, nos últimos dias. Esses dias são ferozes, difíceis, duros e vão piorar conforme o esfriamento do amor no coração dos homens. Olha aqui o verso 2 do nosso texto. Pois os seres humanos serão o quê? Egoístas. Serão egoístas. Aí depois é uma série de características que flui do egoísmo. Então, esfriar o coração do homem é quem esfria o coração do homem é o egoísmo. Ele toma tudo isso aí, você é o centro. Então, o egoísmo, ele dilacera, né, a nossa vida piedosa. E você se considera Deus, e você não abre mão para isso. A minha pergunta é, nesse tempo que estamos vivendo, seu coração esfriou para a santidade? Seu coração esfriou para com sua esposa, para com seu esposo? Seu coração esfriou para testemunhar de Cristo? Seu coração esfriou a meditação, o estudo da palavra? Seu coração esfriou para amar ao próximo? Seu coração esfriou em seu compromisso com a igreja? Seu coração esfriou para com seus filhos? Se esfriou diante do pecado? Irmãos, se se esfriou, isso é consequência do egoísmo, do nosso egoísmo. Por quê? Porque no contexto que nós estamos vivendo, nós estamos muito mais fadados a buscar o nosso conforto e o nosso bem-estar do que qualquer coisa. Observe bem o que está acontecendo. Né? Esse é o fato. Devemos abrir os olhos ao fato e à nossa condição como cristãos. E nesse contexto e nesse período, como Paulo aqui chama Timóteo a observar e atentar para a realidade. A expressão de tempos difíceis, né, que está aqui logo no comecinho aqui do verso 1, mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que Paulo quer dizer a Timóteo com esta expressão e o que Timóteo deveria entender desta realidade. Paulo está dizendo para Timóteo, são tempos difíceis de serem suportados, implicando também na dor física e na morte. Agora, traga isso para o nosso contexto. São tempos difíceis de ser suportado por causa da pandemia. É um fato, irmão. Ninguém está imune a isso, não. Isso vai causar dor física e pode causar a morte. E são tempos difíceis. Paulo sofreu a ferocidade desse tempo, foi martirizado por Nero logo após escrever essa carta. Então, o que é que Timóteo deveria entender? Timóteo, não é tempo para se perder. É tempo para estar atento, cuidando de si mesmo e da igreja. O adjetivo usado por Paulo para descrever a dureza desses dias, né, como o tempo difícil que ele fala aqui, é encontrado apenas no texto de Mateus 8, 28, quando Mateus relata a ferocidade dos endemoniados gadarenos. Então, ele usa essa mesma palavra aqui, lá, para revelar, né, a ferocidade dos endemoniados gadarenos. Eles eram brutos, ferozes, indomáveis, e ninguém poderia domá-los, a não ser Cristo. Cristo aqui é a esperança para domar esses homens, também para abençoar a nossa vida. Cristo é, irmãos, a nossa única e suficiente e única esperança para esse tempo. Então, esta é a realidade da igreja. Hoje, em nossos dias, tempos dolorosos, perigosos, difíceis de suportar, difíceis de serem enfrentados. É o nosso contexto de hoje. Né? É o nosso contexto de hoje. Portanto, para nós que estamos nesse isolamento há quase 4 meses, sem a comunhão do corpo de Cristo, sem estarmos nos relacionando, orando uns pelos outros, compartilhando a fé, compartilhando a adoração ao Senhor, não é? Compartilhando a comunhão do Senhor ali na igreja. Portanto, irmãos, atentem, não negociem o Evangelho. Não negociem por nada o Evangelho.
Não venda seu testemunho pelas facilidades do mundo, pelos confortos, o que o mundo está lhe oferecendo agora. Não seja conivente com a cultura do pecado. Não se lambuze com os prazeres oferecidos pelo mundo nesse contexto. Não se detém no caminho feroz do pecado. Diga não, corra. Não se assente na roda dos escarnecedores, que culpam a Deus, que te pediam de Deus para essa situação. Sabe, há muita crítica em torno disso aí, a respeito da pessoa de Deus, que ele é irresponsável, que isso não deveria ser assim, o que é que está acontecendo, que ele não toma uma providência. Muita gente tem pensado sobre isso. Mas olha, Deus, ele é soberano, ele é o Senhor da história. Ele sabe o que está fazendo. E quando vem o juízo, irmãos, a igreja não está fora desse juízo. Ele está dentro desse contexto. Porque é esse juízo que vai apurar a nossa fé. E vai nos aprovar diante de Deus. Então, esse é o tempo de nós estarmos atentos para cuidarmos de nós mesmos e cuidarmos dos que estão ao nosso redor pela pregação e o testemunho do Evangelho. Paulo diz a Timóteo: tu, porém, segue de perto o ensino da Escritura, para o bom testemunho da fé sadia, da longanimidade, do amor e da perseverança em Cristo. Esses mesmos princípios, irmão, nós temos que aplicar à nossa vida hoje, ao nosso contexto hoje, para nós não desanimarmos, não desistirmos, não desestimularmos, né, de sermos o corpo de Cristo mesmo à distância. Porque nós podemos cair nesse vazio aí imenso, né? E começar a pensar e a ter um entendimento errado do contexto da situação. Precisamos disso. Não permita que o tempo da pandemia esgote a sua esperança, esgote a sua fé em Cristo, esgote o seu ânimo, esgote, né, o seu desejo de viver piedosamente por Cristo. Isso cabe a nós. Como? Recorrendo, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, né, intensamente, por você mesmo e uns pelos outros. E pela igreja. Estamos há 4 meses fechados, irmãos. Isso é muito doloroso. É muito doloroso e muito angustiante para mim e para você. Mas olha, há esperança. Deus não está morto. Deus não está longe. Ele está perto para consolar, para confortar e para nos animar. Tu, porém, permanece no que aprendeste de Cristo. Até hoje, em toda a sua vida. O segundo ponto do nosso texto, né, é o seguinte: o tempo dos últimos dias são ferozes por causa do egoísmo humano. Está lá no verso 2. Pois os seres humanos serão egoístas. Agora, tudo que vem aqui após a vírgula aqui, né, é interessante que parece que o egoísmo ele frutifica, não é? Todas essas características aqui: a avareza, o orgulho, a arrogância, a blasfêmia, a desobediência aos pais, a ingratidão, a impiedade, não é, falta de afeição, a pessoa ser implacável, ser caluniadora, não tem domínio próprio, são cruéis, não é, são inimigos do bem, são traidores, são atrevidos, são convencidos, não é, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negam o poder dela. Então, a gente vê que a cadeia dessas características aqui, do homem mau, ela tem como origem o egoísmo, tá? Primeira. É interessante que, como a Escritura traz expõe dessa forma aqui, ela está dizendo justamente isso aqui, né? A principal coisa aqui é o egoísmo. E tudo que vem a seguir, não é, vem desse egoísmo. Os versos 2 a 9 vão descrever as consequências provocadas pelo egoísmo do homem e de como ele corrompe os mandamentos do Senhor. Os tempos são difíceis por causa do egoísmo humano. Esse é o ponto. Basta ver a realidade que nós estamos vivendo aí no contexto social, no contexto político. Eu não preciso nem comentar nada aqui. As pessoas se aproveitam da desgraça dos outros para enriquecerem. Isso que é egoísmo. Aí tudo isso aqui encaixa direitinho no nosso contexto social hoje.
não é? Paulo faz uma relação de 18 características da maldade do homem e todas têm sua origem no egoísmo humano. O egoísmo do homem faz o seu próprio, ele se faz o próprio Deus. O seu egoísmo, ele se vê como o próprio Deus. Ele se adora, ele se cultua, se reverencia e exige que os outros se prostrem aos seus pés em adoração. O problema da humanidade não é político, não é econômico, não é social. Ele é moral. É o seu pecado. É o seu desprezo a Deus e a sua igreja. Esse é o ponto que eu quero levantar aqui. O seu problema não é o desemprego, não é a solidão, não é a rejeição, não é sua esposa, não é seu marido, não são seus filhos, não é o seu emprego, não é a economia do país, não são seus irmãos, seus parentes, seus vizinhos. O seu problema é o seu pecado, é a sua rebelião contra a vontade de Deus. Qual é o nosso problema, irmãos? Esse é o nosso problema, é a nossa rebelião com Deus. Mesmo crente, justificado, nós nos rebelamos contra Ele por causa do nosso egoísmo. Essa é a nossa natureza. Irmãos, fiquem atentos. E nesse contexto, né, isso se exacerba muito mais. Né, muito mais. Por isso que Paulo diz, tu, porém, permanece no que aprendeste de Cristo. Seu problema, ou nosso problema, irmãos, não é a igreja, não é o pastor, não são os presbíteros nem os diáconos, não são os irmãos, não é o governo da igreja. O nosso problema é o nosso pecado de egoísmo. Nós estamos cheios, muitas vezes, de nós mesmos. Nós adoramos a nós mesmos. E isso gera uma rebelião profunda contra Deus. Profunda contra Deus. O que é que Paulo está fazendo aqui com Timóteo? Timóteo, atenta para isso. Olha essa realidade. Olha o que o egoísmo está, como ele está frutificando no meio da sociedade. E aonde isso vai levar? Aonde isso vai levar? Né? A uma desgraça profunda. Timóteo, cuida de ti mesmo. Agarre-se a Cristo. Paulo, irmão, descreve como é o homem do seu tempo e mostra como a sua conduta é imoral, é idólatra, e como ele despreza a Deus. Isso aqui é dentro da igreja, hein? Claro que Paulo aqui estava instruindo Timóteo a combater os falsos mestres, mas esses falsos mestres surgiram dentro da igreja. Paulo revela como esses homens e alguns cristãos estavam quebrando os mandamentos de Deus. Por quê, irmãos? Porque a rebelião é quebrar os mandamentos de Deus em favor de si mesmo. Esse é o ponto. Essa é a nossa rebelião. Nós deixamos de praticar o princípio e o mandamento, não é, em favor dos nossos desejos, das nossas quedas, das nossas aptidões. Não é? Jesus, isso está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 28 a 31. Jesus, respondendo a um escriba, diz o seguinte, vamos entender isso aqui. O primeiro de todos os mandamentos é, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o principal mandamento. O segundo principal mandamento, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. O que é que eu quero chamar aqui a atenção? Nós aprendemos que o primeiro mandamento é amar a Deus com todo o nosso ser e ao nosso próximo como Jesus nos amou. Nós aprendemos isso. Pois bem, a questão é, este não é o primeiro mandamento, como está aqui em Marcos, capítulo 12, versos 28 a 31. No texto de Marcos, só há um verbo no imperativo, é uma ordem. O resto, todos estão no modo presente. Então, você aplica a sua vida como você caminha com ela, mas a ordem não, você tem que cumprir o mandato.
Então, a força do texto, ou a força desse versículo, está no modo imperativo na ordem de Deus. E qual é a ordem de Deus aqui? Nesse texto de Marcos ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, irmãos, qual é o primeiro mandamento? Ouve Israel, o quê? O Senhor é nosso Deus e único Senhor. Esse é o primeiro mandamento. Nós temos que ouvir ao Senhor como nosso Senhor e o nosso único Senhor. Então, o primeiro mandamento, irmãos, é ouvir a Deus. Esse é o primeiro e mais importante mandamento. Os outros dois, não amar a Deus e ao próximo, é consequência de quando eu dou ouvido à voz de Deus e eu obedeço. E eu obedeço. Isso aponta para a realidade de autoridade e submissão. A submissão da igreja é ouvi-lo e obedecê-lo. A nossa submissão a Deus é de ouvi-lo. Como quê? Como Senhor nosso Deus e único Senhor. Isso está lá no Velho Testamento. Marcos, trouxe para o Novo Testamento, Jesus trouxe para cá, para o Novo Testamento, e traz, e como deve ser aplicado isso? Como? Amando a Deus e ao próximo. Mas eu preciso ouvir o Senhor. Eu preciso dar ouvido à voz de Deus. Eu preciso entender que Ele é Senhor, e que Ele é o meu único e suficiente Senhor. Não há outro. Não há outro. A Ele eu devo submissão e obediência. Ouvindo a Deus, irmãos, vamos aprender a amá-lo como nosso Deus e Senhor e suficiente Salvador, e amando conforme a sua palavra. E vamos amar também o nosso próximo como ele nos amou. Mas nós precisamos ouvi-lo. Por isso que Paulo diz a Timóteo: tu, porém, permanece no que aprendeste de Cristo. Como? Por que meio? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Senhor. Irmãos, isso é algo fantástico para mim e para você. Isso vai nos direcionar, vai nos conduzir a nos submetermos à voz do Senhor e a obedecer. E obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Está lá também no Velho Testamento. Então, irmãos, como cristãos, nós só temos uma opção para a vida. Qual é? Ouvir a Jesus. A outra opção é a morte eterna. E é nesse contexto aqui que Paulo está chamando Timóteo. Olha, escuta, ouve e permanece naquilo que você tem ouvido e aprendido. E aplica a sua vida prática. Tu, porém, permanece no que aprendeste de Cristo. Isso aqui é pura graça. É pura graça. Irmãos, Deus tem se revelado a nós todos os dias. Todos os dias. Tem nos dado oportunidades diárias, incontáveis, para lermos a Escritura, para orarmos, para adorarmos, para contemplarmos. Isso é algo fantástico, irmãos. Maravilhoso, porque Deus está sempre renovando em nós, essa sua conduta. Porque a palavra diz: as misericórdias do Senhor se renovam em nós a cada manhã. Quando ele fala da misericórdia, aí vem um conteúdo aí de aplicações maravilhosas de Deus para a nossa vida, para a nossa comunhão com Ele, para que nós não nos percamos nesse tempo de isolamento e de crise e um tempo de dificuldade, por causa das circunstâncias, para adorar e buscar o Senhor. Terceiro e último ponto, o tempo dos últimos dias são dias imorais, sem a moral de Deus. Os versos 2 a 5. Isso aqui a gente já leu aqui, Ele vai dizer aqui que: pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio
de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Isso aqui que a gente deve parar um pouco para analisar isso aqui. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Aí Paulo diz, fique longe também destes. O que é que Paulo quer dizer com isso? Vamos caminhar aqui na nossa exposição. Os versos 2 a 4, Paulo descreve a realidade imoral da sociedade. Aqui tá, o contexto aqui é muito claro. Os homens são egoístas, é o primeiro ponto, e, em consequência disso, são inimigos de Deus. Porque o seu egoísmo não vai deixar que eles façam, de que eles tenham amizade com Deus. E qual é o motivo deles serem egoístas e deles serem inimigos de Deus? Eles não ouvem a Deus, não dão ouvido ao Senhor. Ainda no verso 2, Paulo chama atenção também para a imoralidade na relação familiar. Quando eu falo aqui imoralidade, eu não falo aqui de imoralidade sexual, não. Eu falo de uma amoralidade, seria o termo melhor empregado, em vez de imoralidade, de uma amoralidade contra a moral. Não é? Então, nos versos 2, nós começamos a ver aqui a aplicação, o desenvolvimento do egoísmo no meio familiar. Né? São desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados e implacáveis. Tudo isso aqui com relação ao relacionamento familiar. Se fizermos um paralelo dessas características com os 10 mandamentos, vamos observar a quebra do quarto mandamento. O que é que diz o quarto mandamento? Não é? Honra teu pai e a tua mãe. É isso? Está lá. E com o princípio, com a promessa de dias de vida alongados. Não é? A geração de Timóteo não difere da nossa. Não difere da nossa. Na relação, não é, familiar de alguns filhos com os pais e de alguns pais com os filhos. Como no caso aqui, são desobedientes aos pais, não é? Então, o contexto aqui vai ser aplicado aqui nessa relação de amoralidade. Então, os filhos são desobedientes, não se submetem aos pais, são ingratos. O que significa isso? Não tem nenhuma estima pelos pais, nenhuma. Né? Eles observam os pais como fonte dos seus prazeres, né? Como fonte para suprir as suas necessidades, mas sem qualquer estima. Sem qualquer estima. E se nós somos contrários ao desejo dos filhos, nós vamos ouvir poucas e boas. Isso mostra que são desobedientes e que são ingratos. Não há gratidão. Por maior que seja, por menor que seja o esforço dos pais com os filhos, não é? Essa geração que são amorais, que não ouvem a Deus, elas não são altamente ingratas aos pais. São irreverentes. Isso quer dizer o quê? Não têm respeito pelos pais. Abusam, se podiam, né? Enganam, mentem, furtam de alguma forma. Não têm qualquer respeito. Nem pela autoridade e nem por aquilo que os pais representam na vida deles. São desafeiçoados. Isso aqui para mim, é o mais pesado. Isso é um coração sem amor, sem um amor altruísta pelos pais. São desafeiçoados, né? Sem coração, sem amor pelos pais. Não é? Irmãos, e como tem muita gente na igreja, né, com relacionamentos assim, conflituosos, né? Ainda com os pais, são crentes, mas existe muita relação conflituosa, não é? Mal resolvida, não é? Com relação aos pais, né? É necessário que se arrependam e consertem isso. Peçam a Deus graça e misericórdia, mas consertem esse relacionamento. São implacáveis. O que é que isso quer dizer? Não admitem qualquer reconciliação e sempre alimentam o ódio. Não perdoam e não pedem perdão. Então, esse é o contexto da realidade de Timóteo, né? E também nós podemos trazer para a nossa realidade hoje. E isso está sendo muito mais intensificado hoje com esse contexto de pandemia, porque a gente sabe que os filhos estão dentro de casa.
E eu já ouvi, não é, vários comentários que não aguentam, que está estressado, o que é que eu vou fazer com esse menino, o que é que eu vou fazer com essa menina, onde é que eu vou colocar, o que é que eu vou... Então, os pais estão desesperados com relação a isso. Isso gera uma relação muito conflituosa. É necessário moderação, bom senso, não é? Graça e misericórdia, para tratar com isso, né, dentro da própria casa, para não deixar que isso descambe. Por isso que Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que o visto de Deus e guarda e aplica os seus princípios. Aqui com relação ao lar, ao culto no lar, ao sacerdócio do pai no lar, não é? No verso 5, irmãos, Paulo trata da religiosidade e da falsa piedade de alguns crentes. Olha o que ele diz aqui no verso 5. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. O que é que Paulo quer dizer com isso? Não é? Paulo está falando justamente sobre a questão da aparência de espiritualidade. Eu sou um crente dentro da igreja. Quando sai dela, ele perde totalmente essa identidade. Não é? Paulo aqui escreve, o Paulo está descrevendo aqui a epidemia da falsa piedade. Esses irmãos aqui cantam hinos, dão dízimo, participam da ceia, dizem amém, aleluia, oram, não é? Eles exteriorizam uma vida religiosa, mas o seu testemunho no dia a dia nega o poder da transformação da graça de Cristo. São crentes da boca para fora. E muito mais, irmão, nesse contexto nós estamos vivendo hoje. Porque ninguém está policiando ninguém. Ninguém está vendo ninguém. Ninguém está comunicando com ninguém e ninguém está se relacionando dentro da igreja com ninguém. Então, isso há um isolamento e uma impessoalidade muito grande. E se nós não tivermos, irmãos, firmes no Senhor, nós podemos estar vivendo justamente essa realidade. Pensando uma coisa de nós mesmos, quando, na verdade, a nossa prática, não é, diz outra. Então, Paulo está aqui, Timóteo, cuida de ti mesmo, cara. Você não viver essa falsidade espiritual, mas guarda, permanece em Cristo. Permanece em Cristo. Porque muitos cristãos dizem que conhecem a Deus, mas vivem como se ele não existisse. É isso que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Tu, porém, foge destes que estão dentro da igreja e estão vivendo o ateísmo cristão. Timóteo, permanece no que aprendeste de Cristo. Permanece no que ouviste de Cristo. E não te entregues, não te deixes ser engolido pela situação e por esse tempo tão difícil de se viver o cristianismo. Aqui, irmãos, concluindo a nossa exposição. Tu, porém, permanece em Cristo, naquilo que ouviste de Deus. Seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições. Irmãos, nós temos que compartilhar isso mesmo pelo WhatsApp, pelos e-mails. Se algo é particular, liga, né? Liga para o irmão que você confia, liga para o pastor, ora com ele, pede ajuda. Né? Não tente combater isso sozinho. Não compartilhe isso, né? Sabe? Abra o seu coração com as pessoas da igreja que você confia. Peça oração, peça ajuda. Não tente resolver isso só no momento de crise, porque isso isso vai dar errado. Isso vai dar errado. Isso vai dar errado. Nós temos que aprender, a compartilhar e a dividir nossas cargas uns com os outros. Né? Então, irmãos, vivamos diante de Deus, né? Permanecendo naquilo que temos recebido de Cristo, que temos ouvido a sua palavra, colocando em prática, sempre na esperança de que Deus está no controle
Deus é o nosso Salvador, o nosso consolo, o nosso refúgio, aquele que nos dá esperança, aquele que nos alimenta. Isso vai passar? Vai, irmãos. Vai passar como passou todas as crises da história. Agora, a questão é, como é que eu estou passando e como é que eu vou estar após a crise? O texto de hoje nos chama, nos exorta, né, a estarmos firmes no Senhor, a não vacilarmos, a guardarmos a nossa vida piedosa, de oração, de leitura, de meditação, de contemplação no Senhor. Nos ensina a compartilhar as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas necessidades uns com os outros, pedindo ajuda de verdade. Nos exorta a amar a Deus e amar os irmãos. E nos exorta, acima de tudo, a estarmos ouvindo a palavra de Deus, para que vivamos dias melhores nesse contexto, para que não percamos a esperança, para que não percamos a visão da vida eterna, para que não percamos a visão da volta de Cristo, e para que não nos percamos no caminho para a Nova Jerusalém. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça, e nos ajude a caminharmos com Ele, crendo nele, mesmo sofrendo as consequências desse contexto, mesmo sofrendo as consequências desse vírus na própria carne. Não percamos a esperança. Oremos uns pelos outros, e muito mais para aqueles que estão precisando hoje, como o Moreira e a Jane do Aquil, né, que estão enfermos. Então vamos estar orando por eles, para Deus os fortaleça. Também vamos estar orando um pelos outros. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo ensino que o Senhor nos dá hoje. Para estarmos guardando no coração e colocando em prática, Senhor, o que temos aprendido do Senhor. Até hoje. Nos ajuda, Senhor. Seja misericordioso conosco. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Nos anima. Nos fortalece. Nos dá, Senhor, a alegria de viver nesse contexto. Olhando para o alto. Esperando no Senhor. Crendo contra, Senhor, todos esses fatos que se apresentam a nós. Crendo no Senhor. Ó Deus, socorre-nos. Ajuda-nos. Te peço que o Senhor abençoe a Igreja do Jardim Canadá. A cada irmão, a cada família, a cada criança. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos, Senhor, unidos no Senhor. Clamando uns pelos outros. Clamando pela Igreja do Senhor. E pelo bairro em que nós moramos e vivemos, Senhor. Obrigado por tua graça e bondade. E nos dá a tua bênção para essa semana. Abençoa cada um aqui que nos ouviu hoje. Abençoa a sua vida, o seu trabalho, a sua família, os seus filhos. Abençoa a sua mesa, a sua provisão. Fortalece, anima o Senhor, em nome de Jesus. E obrigado por quem tu és, Pai. Nós te louvamos pela tua palavra escrita para nós. Ajuda-nos, Senhor, a lê-la, a amá-la e a te obedecer e a te ouvir. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude a caminhar essa semana na graça do Senhor.